queria pedir que vocês fechassem os olhos para a gente fazer um exercício. Vocês podem fazer isso por mim? Então, podem fechar os olhos. Eu quero que vocês imaginem o futuro daqui a 100 anos. Quero que vocês tentem visualizar dentro da cabeça de vocês como que vai ser a vida das pessoas daqui a 100 anos. Podem abrir os olhos. E eu queria que vocês, honestamente, eu queria que quem imaginou pessoas negras como eu, como a Dê, vivendo tranquilamente as suas vidas no futuro, quem imaginou essas pessoas vivendo daqui a 100 anos, levante a mão. Felizmente, a gente tem um bom número. Mas é um pouco sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Meu nome é Morena Mariá. Eu fui uma menina que, ao longo da minha trajetória, vivi entre duas realidades. Eu sou filha de pais separados e vivi entre a favela e os condomínios de classe média no Rio de Janeiro. Eu me considero hoje uma catadora. Eu sou uma catadora de conhecimentos, de saberes, e especialmente da cultura africana e da diáspora africana no mundo. Eu pesquiso essas coisas e comecei a fazer isso de forma autônoma, sozinha e por meu próprio interesse. Ao longo dessa minha trajetória, eu fui sentindo alguns incômodos, e são sobre esses incômodos que eu queria falar hoje com vocês. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu senti o primeiro incômodo sobre esse assunto. Eu estava numa aula de história, na escola particular onde eu estudava. Eu era uma das poucas negras da escola, como vocês podem imaginar. E a professora começou a contar a história do descobrimento do Brasil, que Cabral veio de Portugal com suas naus, sua expedição marítima, e chegou aqui para descobrir o Brasil. E que após isso, pessoas como eu, negras da minha cor, foram sequestradas do continente africano e trazidas forçadamente para esse lugar. E que a partir de então aconteceram muitas coisas e que nós éramos a mão de obra que sustentou o processo civilizatório desse lugar. Eu fiquei muito incomodada com essa história. E eu fiquei tão incomodada que hoje, isso já tem 18 anos, e eu ainda lembro disso. Mas essa história provocou uma mudança em mim, me deu um clique. Porque eu percebi que os meus amigos, as pessoas que estavam dividindo aquela sala de aula, a minha professora, eles não viveriam as mesmas experiências que eu. Se a gente entrasse agora numa máquina do tempo e viajasse em direção ao passado, quem eu seria chegando no Brasil, dentro de um navio negreiro? Quem seriam os meus amigos? Quem seriam vocês? Qual papel a gente exerceria nessa história? Fazer esse exercício foi muito doloroso, porque, de uma forma inconsciente, eu sabia que tinha alguma coisa errada com aquela história. E o que estava errado é que eu não podia aceitar que a história de quem eu era se limitava a ser mão de obra. A gente não era coisa. E aí eu fui começar a ler, depois de adulta, e pesquisar e me interessar por uma perspectiva da história que reconhecesse a gente como ser humano. E aí eu encontrei a intelectual Marimbani. Essa mulher negra elaborou um conceito chamado Maafa, que em Swahili quer dizer o grande desastre. Para a professora Marimbani, o processo de escravização de pessoas negras é um grande holocausto na nossa história, é uma ruptura. E isso me fez ver que existe uma outra história. Pela nossa perspectiva, nós não somos mão de obra. Nossas vidas, nossa história foi interrompida pelo processo de escravização. E a Marimbani fala que a Maafa é todo o processo, desde que nós fomos sequestrados até o dia de hoje. O processo de encarceramento em massa e todas as outras coisas, as consequências que a gente já falou aqui de diversas formas hoje. Olhar para esse passado pela perspectiva da professora Marimbani me fez questionar como que o processo de Maafa vai continuar. Como que esse banzo que a gente sente vai continuar? Será que ele acaba? Me fez pensar no futuro.
E aí, pensando no futuro, eu comecei a pesquisar. Tem gente pensando nisso. Eu comecei a cavar e a catar mais conhecimentos e eu conheci o futurismo, ou a futurologia, né? Que nada mais é do que a ciência de entender os desafios que a gente tem no presente para construir um futuro bacana, o futuro onde a gente quer viver. E eu falei, poxa, nós precisamos pensar sobre isso. Nós que somos negros. Porque quando a gente pensa no futuro, num geral, a gente pensa em tecnologia, inteligência artificial, carros voadores. A gente pensa distante, a gente pensa num momento em que a gente não vai mais existir. Mas o futuro é daqui a 10 anos. O futuro é quando meu filho nascer. O futuro é quando as crianças negras que estão vivas vão se tornar adultas. O futuro é daqui a pouco, é daqui a 30 anos. E a maioria de nós aqui estaremos vivos. Então a gente precisa se preocupar com o futuro. E aí, pensando um pouco nessa retomada que eu tive que fazer da história e dessa perspectiva negra da história, eu me deparei com esse símbolo. Esse símbolo quer dizer Sankofa. É um símbolo da filosofia Akan, é um ideograma, né? Da filosofia Akan, de um povo que vive no Ghana hoje. E esse povo criou essa figura para representar um ditado, que diz que nunca é tarde para a gente voltar atrás e recuperar o que ficou. E eu entendo que para falar de futuro não dá para não falar de passado. A gente só sabe para onde a gente vai quando a gente sabe de onde a gente veio. E Sankofa me ensinou isso. Sankofa me ensinou que eu preciso saber das memórias da minha família e do meu povo para eu saber para onde eu quero ir com mais propriedade, sabendo aquilo que vai ser bom para a gente, sabendo que estratégias foram criadas para a gente chegar vivo no futuro. E não só vivo, mas que a gente possa curtir a vida, para que a gente chegue feliz, como eu falei com vocês no início dessa conversa. Eu, ao longo da minha vida, eu dei aula em favelas, eu trabalhei em projetos sociais e eu vi muita coisa. Eu vi muita violência. Assim como a intelectual e pesquisadora Ytasha Womack, ela é norte-americana. E ela foi para uma escola afro-americana, onde só tinham crianças negras, e começou a fazer uma dinâmica com essas crianças. Ela perguntou para essas crianças a mesma coisa que eu perguntei para vocês. O que vocês veem quando vocês olham para o futuro? E as crianças unanimemente responderam que elas queriam ver um futuro sem violência. Isso é uma unanimidade entre as pessoas negras. E ela começou a detalhar, a pedir para essas crianças visualizarem. Tá, tudo bem, eu entendo que você não quer ver violência, mas o que você quer ver? Como esse futuro se parece nos pequenos detalhes? E as crianças começaram a relatar que elas queriam poder brincar na rua. Uma criança negra quer poder correr na rua sem ser confundida com um ladrão. Elas queriam ver os seus pais vivos. Elas queriam ver um mundo sem armas. E isso é muito triste, mas também é muito poderoso. Porque no fim dessa conversa, a Ytasha narra nesse vídeo que uma menina se aproximou dela e perguntou para ela se o que ela queria com aquele exercício era fazer as crianças entenderem que o futuro é uma construção possível a partir da nossa imaginação. E, óbvio, eu não preciso nem dizer para vocês que essa menina acertou. Porque as crianças têm uma capacidade de simplificar as coisas que são complexas. E a gente, quando vai ficando velho, a gente vai perdendo essa capacidade de entender com simplicidade as coisas que parecem muito difíceis. Ao longo dessa minha trajetória nas favelas, eu coletei muitas coisas, muitas histórias, conheci muita gente, dando aula nesses lugares e vendo muita violência, como eu digo. Mas eu sou uma pessoa otimista. E eu reconheço que, em meio a tanta dureza, a maior riqueza desses ambientes, que são ambientes de escassez de recursos, é o potencial humano. É quem vive ali. E é quem produz a sua própria vida no meio da escassez. Com pouco. A gente faz milagre. E pesquisando sobre pessoas que vieram da favela, eu encontrei a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora. A Carolina, no início da sua vida e ao longo de boa parte dela, era catadora de lixo. E é por isso, em homenagem a ela, que eu digo que eu sou catadora. Ela catava papel para sobreviver. E no meio desses papéis, ela catava livros e os lia. E catava cadernos. E foi nesses cadernos, catados no lixo, que a Carolina escreveu seus livros, que foram traduzidos para mais de 14 idiomas. E ela se tornou uma das maiores escritoras desse país. A Carolina me ensinou que não é vergonha vir de onde a gente vem.
que não é vergonha voltar atrás e tomar o que ficou. A gente deve fazer isso. E a partir desse lugar que é só nosso, é que a gente é potente, é que a gente consegue falar sobre o futuro, a gente consegue falar sobre o nosso presente de uma maneira que as pessoas de verdade se conectem com a gente. Eu aprendi isso com a Carolina e ao longo desse tempo em que eu andei nas favelas e nos lugares onde eu trabalhava, eu conheci essa mulher. O nome dela é Carla Cicos. Ela foi aluna num projeto de tecnologia que eu trabalhei no Complexo do Alemão. E ela é uma jornalista comunitária e criou um jornal chamado CDD Acontece, onde ela expõe a realidade da Cidade de Deus, ela fala um pouco da perspectiva, como eu já disse, de quem mora ali. Ela não conta a Cidade de Deus pelo tiroteio, pela quantidade de mortos, pela quantidade de roubos. Ela conta a Cidade de Deus a partir da história das pessoas que vivem ali naquele lugar. E ela mudou a trajetória daquela comunidade. Hoje o CDD Acontece foi reconhecido pelo WhatsApp, eles fizeram um mini documentário sobre o trabalho da Carla. Ela compartilha, através de listas de transmissão, oportunidades de emprego, vagas de educação e compartilha também um pouco das histórias legais, dos lugares, dos pontes, onde come, onde veste, tudo isso dentro da própria comunidade. As redes sociais do CDD Acontece têm mais de 100 mil pessoas que acompanham o trabalho da Carla. A Carla, assim como eu e assim como um monte de gente aqui, só tinha um incômodo. A partir desse incômodo, ela teve uma ideia. E a partir dessa ideia, ela mudou a realidade e o futuro da comunidade dela. E eu tenho certeza que tem gente aqui que talvez só tenha uma ideia, um incômodo, que talvez não tenha o recurso necessário para rodar um jornal. Mas eu queria dizer para vocês que é importante a gente falar da nossa história e é importante que o mundo saiba qual é o futuro que a gente quer construir. E foi por isso que eu trouxe a Carla hoje para contar um pouco desse movimento que eu tenho feito. E aí, para encerrar isso que eu falei com vocês, eu trouxe um pedacinho do futuro que eu catei com um amigo meu, o Matias. O Matias tem 7 anos, ele vive no Rio de Janeiro, na zona portuária com os pais, a Jaciano e o Leandro. E os pais dele oferecem muitas referências bacanas sobre a cultura negra. Então, ele é um menino extremamente consciente de quem ele é. Ele, se você fala que ele é bonito, ele fala obrigada. Então, ele tem uma super autoestima e ele conhece a história dele. Ele desenhou nesse quadrinho o deus egípcio Sete, que é conhecido na nossa cultura ocidental como Anubis, aquele deus com cara de cão. Esse deus, na mitologia egípcia, é responsável pelo caos, pela destruição que precede a mudança. E o convite que eu queria fazer a vocês para encerrar é que a gente se comprometa a passar pelo processo difícil da mudança. Porque o Matias, com 7 anos, gente, não é possível que uma criança de 7 anos entende que existe um caos e que a gente precisa passar por ele para que o futuro chegue até nós. E esse futuro, ele não vai vir sozinho. Está nas nossas mãos construir um futuro diferente, onde caibam eu, o Matias, a Carla, a Carolina, a Marimba Anne e todo mundo que passou por esse palco hoje. É muito importante que a gente se comprometa com a construção desse futuro. Era isso que eu queria deixar como mensagem para vocês hoje. Obrigada.